Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja multiplicada na vida de cada um de nós. Amém? Passando para deixar mais uma palavra que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o título primeiro. A perseverança no meio das provações, exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Palavra do Senhor. Aqui nesse capítulo de Hebreus é uma palavra de exortação para que nós vamos perseverar, né? Perseverar na fé. E comparando a nossa vida espiritual como uma corrida, né? Que fala que e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é essa carreira? A carreira da nossa salvação. A nossa salvação é uma carreira, é um caminho, né? Que Jesus ele vai nos levando para a nova Jerusalém, a nova Canaã celestial, louvado seja Deus. Então, nós estamos caminhando para a nossa Jerusalém, louvado seja Deus, para as mansões celestiais. Então, até lá, até a nossa salvação, uma carreira. E dentro dessa carreira, um caminho, o caminho é estreito, é um caminho que passamos por várias provações, aflições, perseguições, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele está conosco, né? Louvado seja Deus. Jesus está segurando em nossas mãos. Passamos por luta, sim, porque o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele luta contra a minha vida, contra a sua vida, para que nós não tenhamos salvação. Então ele vai procurar muitas coisas, de todo jeito ele vai procurar para que nós venhamos perder a nossa salvação. Então nós temos que correr e correr com paciência, né? A carreira que está proposta para nossas vidas. Louvado seja Deus. Temos que ter paciência, porque vai haver, né, pedra de tropeço, vai haver barreira, vai haver perseguições, vai haver muitas coisas contra a nossa vida, para que nós não venhamos a alcançar a promessa da salvação em Jesus Cristo em nossa vida. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que nós estamos debaixo da graça e pode ficar de qualquer jeito, e não é assim. Nós passamos por luta, nós passamos por perseguições, provações e muito, e cada vez nós vamos passando, enquanto nós vamos aguentando, Deus vai permitindo nós ficar aqui, né? Louvado seja Deus. E uma hora que a gente não aguenta mais, Ele nos leva, né? Louvado seja Deus. Mas Ele, da forma que Ele começou essa boa obra em nossas vidas, Ele é o autor, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé, como diz no versículo 2. Para que nós venhamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, Ele é o autor, Ele que começou essa boa obra em nossas vidas. E Ele que vai dar o ato final, né? Consumar a obra de Deus em nossa vida, assim como Ele consumou ali na cruz do Calvário. Então Ele está nos olhando, está nos acompanhando, está nos guardando, e Ele tem promessa de cuidar de nós até o final, né? Até o final da nossa carreira aqui, louvado seja Deus. E Jesus, ele diz assim,
olhando, ele nos aconselha, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele desprezou a afronta, e assim nós também temos que fazer. Quando alguém vem nos afrontar, despreza, né? Despreza a afronta. Não vai querer ficar lá afrontando também a pessoa, não. Quem afronta é o inimigo, né? É Satanás, mas nós não somos servo de Satanás, nós somos servo do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E aqui no 3 fala assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Então a palavra do Senhor diz: considerai, para que nós venhamos considerar aquilo que Jesus já fez por nós. Então, quando você está passando uma luta, uma prova, então nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e considerar. Considerar é meditar naquilo que Jesus já fez por nós. Louvado seja Deus. Para que nós não venhamos enfraquecer, né, desfalecendo nos nossos ânimos. Muitas vezes nós estamos fragilizada, né, por causa das lutas espirituais. Mas Deus é aquele que vem no nosso socorro, Jesus é aquele que vem no nosso socorro e nos levanta, né? Louvado seja Deus. Então Ele é a nossa força, Ele é o arrimo da nossa sorte, Ele que nos fortalece, né? Ele que nos dá graça, força, para que nós possamos prosseguir, porque de nós mesmos nós não somos nada, se não for o Senhor do nosso lado, né? E a palavra do Senhor diz que Ele é o consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. E nos exorta sobre os perigos, né, da incredulidade e da amargura. Então, é perigoso nós sermos incrédulos, né? Nós sofremos mais, então nós precisamos exercitar a nossa fé, louvado seja Deus. E também da amargura porque o inimigo da nossa alma, ele vai deixar nós tristes, quer deixar nós tristes, amargurados. E se nós deixarmos a tristeza no nosso coração, vai ficar amargurado. E se nós deixar a amargura no nosso coração, essa amargura vai criar raízes. Nós vamos ficar contaminados, enraizado, a amargura vai ficar enraizado, e através das raízes de amargura, nós vamos contaminar outras pessoas. Então, quando nós sentimos tristeza, dor, choro, então peça perdão para Deus, peça para que Ele limpa seu coração. Olha para Jesus Cristo e peça para que Ele limpa, sara seu coração de toda amargura, de toda tristeza, de toda dor, de toda rejeição. Louvado seja Deus. Nós temos que orar. Orar e pedir ao Senhor para que nos liberte de todo o mal, né? E ele fala assim também, e também nos exorta sobre a disciplina divina, visando o aperfeiçoamento do cristão em sua conformidade com Cristo. Nós precisamos termos conformidade, sermos igual a Cristo. Aquilo que Jesus ele fez por nós, nós precisamos imitar a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 6 fala assim: porque o Senhor corrige quem ama e açoita qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo. Então, se nós estamos passando por alguma correção, é para nós, porque nós somos filhos de Deus, então Ele nos corrige mesmo. Nós, quando somos pais, mãe, nós também não corrigimos nossos filhos?
né? Até agora, até hoje ainda, né? Eu sempre dou uma palavra se é necessário, né? Dou uma palavra de exortação, de correção para os filhos, né? Louvado seja Deus. Então, quando nós aceitamos a correção de Jesus, então nós vamos aprender com ele. Aqui no versículo 11 fala assim: e na verdade toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados. Amados, sempre quando nós fazemos alguma coisa errada, o Senhor Jesus ele vai nos corrigir, né? Ele vai nos corrigir. E qualquer pecado que nós fazemos, o Senhor Jesus vai nos corrigir. Imagina se é um pecado grande, né? Daí como que fica, né? Só misericórdia de Deus na nossa vida. E ele fala, né? Na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo. Realmente, a correção não dá gozo, não dá alegria, né? Dá tristeza, né? Que fala, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados. O que acontece quando nós exercitamos a correção? Quando Jesus ele vem nos corrigir, em vez de nós murmurar, reclamar, muitas vezes as pessoas até xingam Deus, né, mal, fala palavrão contra Deus, e aí onde fica, né? Fica ali, sofrendo. Mas quando nós pedimos ao Senhor, exercitamos a correção, nós vamos exercitar assim: Senhor, onde eu estou errando? Me mostra, né, para que eu possa me consertar. Isso é um exercício espiritual. Então, quando nós exercitamos a correção, pedindo para o Senhor onde eu estou errando, Ele vai mostrar onde nós estamos errando. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai nos mostrar, e do momento que ele mostrar para nós, não é para nós reclamar ou ficar xingando Deus. Ah, não, eu não fiz isso. Não, porque não sei o que, ficar reclamando mais ainda. Não. Você vai logo se prostrar diante de Deus e pedir a Deus para que limpa seu coração, para que te perdoa. Louvado seja Deus, porque todos nós somos falhos, carentes da infinita misericórdia do Senhor. Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui nos aperfeiçoando a cada dia. Louvado seja Deus. Então nós precisamos exercitar a correção que o Senhor nos dá. Exercitar. O atleta, ele corre, né, na pista, então ele está exercitando o corpo. Hoje em dia está um tal de exercício e não é errado, tá certo. Eu também gostaria de ficar fazendo muitos exercícios, mas não estou podendo. Mas é certo nós exercitar, só estou fazendo hidro, né? O certo é nós exercitar o nosso corpo também, não é errado. Mas nós precisamos primeiramente exercitar a nossa fé, exercitar a nossa corrida para o céu. Louvado seja Deus, porque o adversário da nossa alma vai tentar nos derrubar, vai tentar nos destruir. E se nós não sermos vigilantes, orarmos e vigiarmos, nós somos presa fácil do nosso adversário. Então, nós precisamos exercitar. No livro de 1 Coríntios 9, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todos aqueles que lutam de tudo se abstêm.
eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então a gente vê que os atletas, eles correm no estádio para alcançar uma coroa corruptível. E eles fazem, né, exercício, eles fazem regime, eles não comem qualquer coisa, né? E nós muitas vezes somos desleixados, né? Comemos, né? Não vigiamos, comemos as coisas, né? E os atletas, eles são mais vigilantes nessas coisas, né? Para alcançar um corpo bom, né? E para alcançar uma coroa que é corruptível, que vai se corromper, né? Não digo que é errado o atleta fazer o atletismo, mas não é tudo. Em primeiro lugar, nós temos que exercitar a nossa fé. Louvado seja Deus. Porque o atleta, ele corre por uma coroa corruptível, que vai se corroer. De nada vai servir. Só vai servir para o corpo quando estiver aqui, né? Essa é uma serventia, né? Porque é bom a gente cuidar do corpo também, né? Louvado seja Deus. Mas nós, porém, por uma coroa incorruptível, nós que servimos a Deus, que buscamos a Deus em espírito e verdade, e estamos nesta carreira, correndo com Cristo Jesus, para alcançarmos a nossa salvação. Então, nós vamos ter uma coroa incorruptível, uma coroa que não ferruja, uma coroa que não estraga, é uma coroa para sempre. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé. Enquanto nós estivermos aqui, nesta vida, nós precisamos exercitar a nossa fé. A fé, existe muitos tipos de fé, né? Existe a fé salvífica, que é para a salvação, porque se nós não exercitar a fé, nós também não seremos salvos. Se nós se entregarmos nas mãos do inimigo, entregarmos na mão do nosso adversário, nós vamos perder a nossa fé. E nós não podemos, né, se entregar nas mãos do nosso adversário. Louvado seja Deus. E a fé, existe uma fé salvífica, a fé da salvação. E é essa fé aqui que nós estamos correndo, buscando a Deus em fé para a nossa salvação. Muitos falam assim, eu sou salvo pela graça. Mas só que não é salvo assim pela graça. Para você entrar na graça de Jesus Cristo, você precisa ter fé. Que o adversário vai lutar para que você não entre na porta da graça. Lá no livro de Efésios fala, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Então não é só pela graça. Então nós temos que ter fé para entrar na graça do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2, 8, 9 diz assim, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Então, amados, para nós entrar na porta da graça é fé. Porque o nosso inimigo vai lutar contra as nossas vidas para que nós não venhamos ter a salvação eterna. Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E que nós possamos, né, confiar no Senhor, olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é autor, ele que começou essa obra na nossa vida e é ele que vai terminar a obra em nós. Louvado seja Deus. Mas para isso nós temos que ter fé, ter um coração quebrantado na presença de Deus, pedir que Ele
sonda os nossos corações, para que nós possamos ter um coração limpo, um coração leve diante do Senhor, que nós não venhamos carregar nenhuma raiz de amargura, né? Louvado seja Deus. E que nós possamos correr, né? E deixando todo embaraço, todo peso, todo embaraço que tanto nos rodeiam, né? Louvado seja Deus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. E amanhã eu vou trazer mais uma parte dessa palavra. Amanhã ou depois, não sei que dia, eu quero trazer mais uma parte desta palavra, porque é bem grande este capítulo. Amém? Querido Deus eterno, Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Oh Deus, quero Te louvar, Te agradecer, Pai, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Quero Te louvar, Te agradecer pelo dom da vida, pelo Teu Santo Espírito que habita em mim. Quero Te louvar, Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Te louvo, Te agradeço, porque o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, aleluia, por amor do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, para que nós venhamos corrermos, ó Pai, com paciência, a carreira que o Senhor tem nos proposto, ó Pai, que é a carreira da vida eterna. Ajuda, Senhor, a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, ajuda a minha família, o Teu povo, Senhor, na face da terra. Ó Deus, cerca nós com uma parede de fogo, cubra nós com Teu sangue precioso. Guarda-nos debaixo do Teu esconderijo, debaixo da Tua mão onipotente, ó Deus. Segura em nossas mãos, Senhor, e nos ajuda, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, ajuda nós a estarmos com nossos olhos fitos ao Senhor, porque a luta tem sido grande e muitas vezes nós estamos desapercebidos, meu Deus. Mas eu te peço, ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, para que nós venhamos olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto e suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações e nos fortaleça na Tua graça e no Teu poder. Limpa, Senhor, toda a amargura do nosso coração e nos dá a alegria da salvação. Aleluia, glória a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, Teu poder, Tua glória, para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, né? Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e prosseguir em frente, servindo a Deus com alegria. Louvado seja Deus. Sei que muitas vezes as lutas vêm, que nos entristece, sim, nós somos ser humano, mas nós precisamos orar, clamar ao Senhor e pedir a alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.